Mensagem de Deus para o seu coração. Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus, o nosso médico, o nosso advogado, Jesus, o nosso pastor, o nosso amigo. Jesus amava e ama as pessoas. E se você ler nos evangelhos, você vai ver como Jesus dava atenção às pessoas. Ele combatia os hipócritas, os fariseus e os religiosos da época. Ele combatia as pessoas que estavam fora do propósito, mas ele valorizava os necessitados, ele curava os enfermos, ele atendia ao povo necessitado. E a gente percebe, lembro quando Jesus, lendo as Escrituras, me vem à mente quando Jesus entra na casa ali de Pedro, uma passagem que eu sempre estou falando aqui. Quando ele entra na casa de Pedro, a sogra do Pedro estava deitada com muita febre. E diz a Bíblia que Jesus então toca naquela mulher. Imediatamente a febre saiu. Ou aquele mal que estava causando aquela febre, a febre é um sintoma que algo não está legal no corpo, ou seja, ela foi curada imediatamente. E a Bíblia diz que essa mulher se levanta e vai fazer algo, né? Pelo que consta ali, um almoço, enfim, uma refeição, ela saiu curada completamente. A gente vê Jesus, então, também entrando ali na casa de Marta, Maria, Lázaro, esses irmãos aí que se davam muito bem, né? A Marta, Maria e Lázaro, né? Você vê Jesus frequentando essa casa. Depois, Lázaro vem a falecer. Jesus estava numa região, Lázaro na cidade dele, e Jesus recebe um aviso que o amigo dele estava muito mal, estava à morte. E Jesus falou, olha, vamos então lá visitar o nosso amigo. Chamou Lázaro de amigo. Que coisa linda, né? Então por que eu estou começando essa palavra? Porque isso aqui já é um ensinamento. Jesus entrava nas casas. Jesus compartilhava a palavra do reino dele, de Deus, né? Jesus curava os enfermos. Jesus estava sempre ali agindo. Ele veio com esse propósito. Ele veio para salvar. Ele veio para curar. Ele veio para libertar. Então Jesus entrou em várias casas. E onde Jesus ia, a fama dele começava a crescer, os milagres aconteciam, ia acontecendo, um contava para o outro. Um dia ele curou um certo rapaz e Jesus disse para ele, olha, vai embora, mas não fala para ninguém. Você já viu que quando você fala para alguém, fulano, não fala para ninguém, daí é um risco aí que ele vai falar. Justamente, o rapaz virou a esquina e já começou a falar, Jesus me curou, Jesus me curou. Não tem como, né, gente? Não tem como não falar de coisas boas, né? Então Jesus, talvez, quem sabe, foi uma estratégia, né? Pode ser, não sei. Ele falar que não era para contar, daí que a pessoa conta, né? Porque geralmente quando você guarda segredo, aí que é o perigo, né? Mas enfim, Jesus atendeu o povo e muita gente foi abençoada. Se você não tem hábito de ler as Escrituras, eu te aconselho a ler os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João relata os milagres, as maravilhas, o amor de Jesus, os ensinamentos de Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Mas quando eu estou frisando os evangelhos, para você entender com mais facilidade o agir de Jesus, né? E a informação que eu tenho para dar é que Jesus não mudou. Ele continua salvando, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua agindo. Ele continua agindo, ele está agindo neste momento. Deus tem me dado esta graça, esta bênção, a vida. E não tem coisa melhor do que a vida e do que poder respirar. Não é verdade? E como eu disse ontem, até vou repetir, como é gostoso você saber que você está vivo, respirando, e quando termina o mês não vai chegar uma fatura celestial para você pagar o imposto do ar que você respira, porque Deus que nos dá gratuitamente para todas as pessoas. Deus é tão bom que ele dá para todo mundo. A Bíblia diz que o sol, a chuva, o calor vem para todo mundo, né? Vem para todo mundo. Então Deus é tão bom que se ele fosse mau, ele dava só para alguns, né? Mas ele dá a natureza aí disponível para todo mundo. Muito bem. Diante dessa introdução, eu tenho aqui uma história para te contar de Lucas capítulo 19, que foi justamente algo que
Jesus foi à casa de um homem, mas ele foi porque aquele homem estava com uma carência, uma necessidade, ele precisava de Jesus. Ele poderia fazer qualquer coisa para ter um encontro com Jesus. A Bíblia fala que esse homem, ele era rico, ele era um homem publicano, era um homem assim bem sucedido, diz aqui que ele era chefe dos publicanos e era rico, tinha muitas posses. Mas a Bíblia fala que ele teve interesse de conhecer Jesus, de ver quem era Jesus, porque ele precisava. E diante daquela situação, muita gente em volta de Jesus, era grande a multidão, então para ter acesso até Jesus era muito difícil para chegar perto dele naquele contexto. Mas esse homem rico, chefe dos publicanos, teve uma atitude de um garoto, como dizem em Curitiba, de um guri. Né? Ele vai e encontra ali uma figueira brava, vamos usar o nome como uma árvore, né? Uma figueira brava, e ele sobe naquela figueira. Ele sobe e fica esperando Jesus com o povo passar. Então ele teve uma atitude totalmente diferente. Ele fez algo que ninguém tinha feito. Ele fez algo que talvez você e eu não faríamos, talvez. Mas ele subiu numa árvore para ver Jesus, para contemplar Jesus. E quando ele está ali naquela expectativa, esperando a vinda de Jesus com toda aquela multidão, Jesus parou, a Bíblia diz. Jesus parou, porque Jesus correspondeu ao interesse daquele homem. Jesus sabia que aquele homem precisava de salvação, ele e a sua família. Mas ele teve interesse. E Jesus parou, e Jesus, olhando para cima, diz a Bíblia, olhando para cima, viu aquele homem e disse para ele, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, desce depressa. Amigo, amiga, querido e querido ouvinte, esta frase é para você que está indeciso, que está confuso. Jesus está dizendo, desce depressa. É hoje. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de uma cura, de um milagre, de uma provisão. É hoje. É hoje. Você que está me ouvindo está entendendo essa palavra espiritual. Isso aqui é totalmente espiritual. E eu digo para você que conhece esta palavra e pensa que sabe tudo, você tem muito que aprender. Você tem que entender não só a letra, mas que o Espírito está falando através da palavra de Deus. A letra mata, o Espírito edifica, fortalece. Zaqueu, desce depressa, porque hoje, é hoje, Zaqueu, que eu vou em tua casa. Então Zaqueu teve interesse e Jesus imediatamente atendeu aquele homem. Diz as Escrituras, estou analisando aqui, Lucas capítulo 19, do 1 ao 10, narra essa linda história. E diz que Zaqueu desceu rapidamente, desceu com alegria, desceu com júbilo. E eu quero fazer uma pergunta bem sincera para você, olhando nos teus olhos. Vou olhar aqui para essa câmera aqui. Câmera. Como se eu estivesse olhando nos teus olhos. Eu te pergunto, você de fato é feliz e alegre por servir a Cristo? Pensa nisso. Pensa nisso. Zaqueu, quando foi correspondido com o seu desejo, ele desceu rapidamente e com alegria, com júbilo. Ficou feliz demais. Ele foi correspondido pelo Salvador. Eu quero dizer que Jesus continua o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, de hoje e será eternamente. Quem sabe, amigo, amiga, você está aí frustrado. Acontece, né? Frustrações. Quem que não passou por frustração? Todo mundo já passou, uma hora passa. Faz parte, a gente também já passou.
frustrações, decepções. Mas é aquilo que eu tenho dito, né? Jesus jamais vai nos frustrar. Se você está frustrado por algo, pode ter certeza que não foi Deus que te frustrou. Porque Deus não frustra ninguém. Ok? Mas Zaqueu, ele teve essa atitude, ele desceu rapidamente. Mas preste atenção, Zaqueu teve a decisão certa. Jesus correspondeu com o desejo de Zaqueu e ele se apressou. Então a palavra que Deus está mandando, está me inspirando a falar com vocês. Conserte o altar do seu coração. É tempo de nós voltarmos para Deus. Como assim, pastor? Voltar, eu estou servindo a Deus então, mas voltar ao primeiro amor. Tem uma canção que diz, voltando ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Voltar ao primeiro amor. Aquele amor verdadeiro, puro. Lembra quando você teve um verdadeiro encontro com Cristo? Você fazia tudo por amor a Jesus? E de repente hoje já não é a mesma coisa? Hoje, dependendo do que Jesus pede para você fazer, você pensa demais, e não decide. Eu estou falando de Jesus, tá? Não estou falando de religião, não estou falando de imposição humana, estou falando de Cristo, de Jesus, do Espírito Santo. Zaqueu desce rapidamente, com alegria, mas preste atenção, que mesmo você e eu, quando nós fazemos a coisa certa, quando nós escolhemos corretamente, vai ter isso aqui, ó. E vendo todos isso, a multidão viu aquela atitude, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aprenda isso aqui, ó. Mesmo que você faça a coisa certa, se entregue a Cristo, caminhe com Jesus, trabalhe honestamente, tudo que você faz corretamente, pode ter certeza. Tem pessoas que não estão satisfeitas, não concordam. A multidão aqui não gostou. Uma parte, não todos certamente, mas uma parte daquele povo que estava seguindo Cristo, ficaram indignados. Como pode? Jesus vai entrar na casa de um pecador, sendo que Jesus veio para salvar o pecador. Você vê como o povo já era ignorante lá no passado, né? Era uma ignorância espiritual. Então Jesus, ele veio para salvar o pecador. Ele veio para salvar a humanidade. Então, o povo murmurou, o povo não gostou que Jesus deu atenção a Zaqueu. Verso 8 diz assim, de capítulo 19 de Lucas, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Zaqueu percebeu o alvoroço do povo. Zaqueu já se dirigiu a Jesus e disse o seguinte, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu falou, ó, se eu roubei, se eu fiz coisa errada, eu devolvo. Tá? Eu dou aos pobres metade dos meus bens. Você vê, ele não estava apegado às coisas materiais, mas ele falou, se esse é o problema, vamos resolver agora. Olha a resposta de Jesus. Lucas 19, verso 9. E disse-lhe Jesus, preste atenção que é importante você saber ler a Bíblia. Eu estou te ensinando aqui. Ó. E disse-lhe Jesus. O importante é o que Jesus disse. O que os outros dizem nem sempre tem importância. Depende quem diz e como diz. E qual é a fonte. Né? E disse-lhe Jesus. Hoje. Anota aí, você que gosta de anotar. A gente tem vários ouvintes que eles gostam de fazer anotações. De vez em quando eles tiram uma foto, um print ali e manda algumas anotações mostrando que eles anotam. Acho legal isso aí. Essa palavra hoje. Você notou que quando Jesus disse para Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém, é hoje, Zaqueu. Depois ele repete de novo. Quando Zaqueu fala ali que se ele defraudou alguém, ele queria restituir e tal, Jesus disse hoje, de novo essa palavrinha, hoje. Então escreva aí, hoje. Tem coisa, meu amado e minha amada, que é hoje, não é para amanhã. Aí é com você, você decide o que é o hoje para você. Tem gente que está
Chama procrastinar, está procrastinando. Amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, amanhã eu dou um jeito, amanhã. Tem coisa, meu amado e minha amada, que não é amanhã, é hoje, entendeu? É hoje, o amanhã a gente nem sabe de nada, é hoje, entendeu? Então aquilo que você joga para amanhã, daí chega amanhã, você joga para outro dia. Então isso é procrastinar, você está procrastinando. Às vezes é um problema que você tem que resolver e você fica falando, não, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo. E aí nem Deus está fazendo nada por você, porque é você que tem que resolver. Deus já te deu capacidade para isso. Deus já te deu inteligência, cabeça, memória, cérebro para pensar. Entendeu? Muitos falam assim, por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? Será que Deus esqueceu de mim? Deus não esquece de ninguém. Deus está sempre observando todo mundo. Ele diz assim que até os nossos fios, até os nossos cabelos estão todos contados. Entendeu? Então ele sabe, você que tem cabelo aí, na sua cabeça aí, ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe até essa árvore que está em frente à sua casa, deve ter caído algumas folhas agora há pouco, ele sabe quantas folhas dessa árvore caiu e quantas folhas ainda estão na árvore. Ou seja, Deus tem o controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que está dentro de você. Entendeu? Porque tem pessoas que elas fingem servir a Jesus, tem pessoas que elas fingem ser boas pessoas, mas não podemos fingir. Por quê? Porque Jesus conhece o que está dentro de mim. Jesus conhece o que está dentro de você, que nós falamos o coração, o ser interior, né? Entendeu? Então, pessoas fingidas, pode fingir para os outros, pode passar uma imagem que é uma coisa que não é, mas ninguém engana Deus. E o importante é o que Deus pensa com relação a mim. O que os outros pensam não tem muita importância. Não tem, tem um pouco, não muito. Mas o que Deus pensa, isso tem importância. Entendeu? Então Jesus disse, ó, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meu amado e minha amada ouvinte, meu querido e minha querida, esta é a palavra para o dia de hoje. E hoje é a palavra, hoje. Então diga assim, hoje é dia de salvação, hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação, hoje é dia de consolo, hoje é o dia do meu milagre, é hoje. Sempre traga para o hoje, para o agora, para o momento chamado hoje, o dia de hoje. Isso é muito importante. Então aquele dia houve salvação, a família, Zaqueu foi salvo. A família de Zaqueu fora salva. Houve salvação. Agora uma pergunta. Você imagina se quando a multidão, uma parte daquele povo que estava seguindo a Cristo, se parte daquele povo murmurou, você imagina se Jesus se intimidasse com a murmuração do povo? Você imagina se Jesus quisesse agradar todo mundo? Aprenda uma coisa, meu amado e minha amada. Ninguém agrada todo mundo. Se você agradar todo mundo, alguma coisa está errada. Porque não tem como nós, seres humanos, agradar todas as pessoas. Não tem. É impossível. Nem Jesus agradou, não vai ser eu e você que vamos agradar todo mundo. Não tem jeito, não tem como. Você está entendendo? Mas você imagina se Jesus ficasse, eu não quero desagradar o povo, então acho que é melhor. Ô Zaqueu, eu vou te abençoar aqui mesmo, viu Zaqueu? Ô Zaqueu, eu te abençoo aí de cima da árvore mesmo, eu te abençoo e vida que segue. Não, Jesus foi na casa dele. Jesus foi à casa de Zaqueu. Então, o que eu digo para você, meu querido e minha querida? Aumente a tua intensidade, o teu amor por Cristo, não por religião, não por religiosidade, mas por Cristo, por Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, tenha alegria em servir a Deus em qualquer lugar que você for. É você indo para a rodoferroviária, ou você indo para viajar de ônibus, vá na alegria do Senhor. Entre no ônibus aí com alegria. É você indo lá agora, nesse momento, para o aeroporto. Se você está aqui em Curitiba, indo lá para o aeroporto.
Vai com alegria, entra naquele avião com alegria. Seja trabalho, negócios, no seu escritório, nos seus negócios, ou seja, aonde você for, onde você colocar a planta dos seus pés, tenha essa alegria de ser um representante de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Então, a alegria de Zaqueu foi tremenda. O júbilo, o contentamento. Ele recebeu Jesus na sua casa. Eu acredito da mesma forma que você está me ouvindo. Certamente, uma grande parte dos ouvintes estão nos ouvindo na sua casa, aí no seu lar. Muito obrigado por você permitir a gente entrar aí com a nossa voz no seu lar, na sua casa. Ou talvez aí no seu escritório, na sua loja, dentro do seu carro. Obrigado por você estar aí com um foninho de ouvido, ouvindo a programação. Um abraço a você que nesse momento está caminhando e me ouvindo. Que o Espírito Santo sopre nos teus ouvidos uma paz, essa alegria de caminharmos com Jesus. Que o verdadeiro cristão, até mesmo no momento de tristeza, ele é consolado, porque ele sabe para onde está indo. Isso é tremendo, isso é glorioso, entender a vida. Que mesmo diante de adversidades, de problemas, ou até a perda de um ente querido, nós temos a consolação do Espírito Santo. Choramos e ficamos tristes, é claro, faz parte do processo, mas há um consolo maior, há uma força maior, há um Deus poderoso que nos anima, que nos conforta e que nos diz: a caminhada é longa, eu tenho muito para realizar na sua vida. Então, meu amado e minha amada, se você está passando neste momento um problema que parece que muito grande, muito gigante na sua vida, o conselho que eu dou: não se desespere. Jesus tem a resposta. Não é pedindo para morrer, para desistir da vida, que você vai resolver o seu problema, não. Deus é que nos dá a vida. E a hora que Ele quiser, Ele tira. Deus nos dá e Deus tira. Deus prolonga. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito chegada à nossa família, hoje na faixa aí de, acho que 68 anos, e ele contando a trajetória dele, como líder espiritual, como filho de Deus. Ouvindo a história dele, ele teve um momento difícil, um problema no coração, e o médico falou: para você melhorar, você vai ter que fazer isso, isso e isso, você tem que tirar o pé do acelerador. E ele acatou as orientações daquele médico, e ele começou então a mudar a sua vida. Ele chegou a perder, eu não me lembro exatamente, mas ele perdeu quase, acho que 70%, 80% do coração. Estava funcionando muito, ou seja, isso aconteceu, acho que em 2011, 12 talvez, nessa faixa mais ou menos. E eu ouvindo a história dele. E daí ele fez a parte humana, o médico fez a parte médica, mas Deus o curou e começaram o povo a orar por ele e clamar a Deus. E Deus restaurou o coração dele. O coração dele voltou a trabalhar 100%. Então teve o milagre e teve a parte humana. Por que eu estou dizendo isso para a gente orar agora? Para entender que tem coisa que você tem que corrigir. Talvez você está exagerando em algumas coisas. Talvez você está fazendo muita coisa que não é para fazer. E você acha que está querendo agradar a Deus fazendo muito. Às vezes é melhor fazer pouco com qualidade ou querer fazer muita coisa em péssima qualidade. Pensa nisso. Mas esse meu amigo fora curado. E eu disse para ele ontem: nossa, realmente é o propósito de Deus, né? Quer dizer, se Deus não agisse ali, ele não estava aqui comigo contando essa história. Você está entendendo? Então Deus é aquele que prolonga a vida. Mas aquilo que você tem que fazer, faça. E o milagre é com Deus. Tenha fé, faça a coisa certa, porque hoje é dia de salvação. E Deus abençoe a todos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta palavra, por esta reflexão que vem alimentar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa vida. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe cada um que está ouvindo atentamente o ensinamento e recebendo esta oração agora. Eu peço, Pai, como o Senhor entrou na casa de Zaqueu e salvou Zaqueu e a sua família, que hoje também seja o dia de salvação.
A tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Abençoa este lar, abençoa esta família, este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, esta criança. A família, Senhor, pede a bênção do Senhor, a proteção do Senhor sobre as famílias, Pai. Repreendemos a enfermidade, repreendemos o espírito de enfermidade, repreendemos essa doença, esse câncer, esse mioma, essa doença, onde está a raiz deste mal. Em o nome de Jesus, nós repreendemos. E se for um espírito de enfermidade, já saia do corpo agora, desta casa, desta vida, dessa pessoa, sai todo o mal agora, em nome de Jesus. Abençoa cada ouvinte, cada família. Abençoa os agentes de Deus, abençoa aqueles que investem no nosso ministério, Pai, recompensando cada um deles e levantando hoje um grupo de pessoas que vão também fazer parte dessas colunas para o nosso ministério, Pai. Nós confiamos em Ti. Abençoa a água, que após a oração seja um remédio espiritual, a chave da casa, do carro, da empresa, do escritório, do salão, do comércio, contas a receber, contas a pagar, a vida econômica e financeira dos Teus filhos e filhas. E que a paz de Cristo reine no coração de todos. Abençoa também, ó Pai, a família Ença e Falavinha que estão de luto. Consola o coração deles, dando força nesse momento, Pai. E abençoa a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. De Curitiba para o Paraná, o Brasil e o mundo, sejam abençoados e protegidos pelo Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você, que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.